Olá. Aí onde diz, escolha onde postar o seu Zoom webinar. Estás a ver? Em baixo onde estás? Isso. A sua página. Não faz mal, não faz mal. E agora lançamento. Olá a todos, boa tarde. Entretanto, suponho que mais pessoas se vão juntar a nós, mas vou dando aqui pelo menos esta introdução e as boas-vindas. Muito obrigada por se juntarem a nós a este webinar. O meu nome é Núria Bernardo, alguns de vocês se calhar já falaram comigo. Eu sou Community Manager. Desculpem, apareceu-me aqui uma coisa. Eu sou Community Manager aqui na UBO. E faço aqui um bocado esta parte de comunidade e de falar com os professores e fazer assim uma ponte entre a UBO e os utilizadores. Este webinar que vamos apresentar hoje é o início de uma série nova de webinars que vamos apresentar e que pretendem um pouco dar a conhecer a plataforma um bocadinho mais a fundo para quem não se calhar conhece todas as funcionalidades e todas as, pronto, as ferramentas que temos à disposição dos utilizadores. Queria-vos dizer que o vosso feedback é muito importante, obviamente. Nós precisamos muito de saber o que é que os professores, os utilizadores e os alunos acham da UBO
e por isso convidamos sempre a falarem connosco, podem nos mandar e-mail a qualquer altura para o olá@ubo.io e também falar connosco no chat, naquela pequena janelinha diretamente na plataforma, que pronto, nós temos todas obviamente, mensagens de apoio, são sempre respondidas, mas também sugestões, dúvidas, nós temos isso tudo em consideração. Hoje, este webinar, Tirar o Máximo da UBO, a ideia é apresentar um bocadinho mais a fundo para aqueles que se calhar já começaram a usar a UBO, mas ainda não conhecem todas as funcionalidades e tudo o que temos à disposição, portanto a ideia é apresentar algumas coisas, algumas delas novas, que lançámos tão recentemente como na semana passada, e outras que se calhar para algumas pessoas já conhecem, mas para outros pode ter passado despercebido naquela fase inicial de introdução à plataforma e às aulas. Por isso, o webinar será conduzido pela minha colega Sofia, que é da equipa pedagógica da UB e faz parte dos conteúdos. E vamos então, fazer uma pequena apresentação. Depois, lá pelo meio, vamos ter um testemunho de uma professora convidada e no fim haverá um espaço para perguntas e respostas que poderão colocar no chat aqui do Zoom durante todo o webinar e depois nós no fim poderemos ir lá ver. Ou então, pronto, no fim, se tiverem dúvidas, é só colocarem lá e serão respondidas. A meio também vamos ter vários momentos de sondagem, que é uma janela que vos vai aparecer aqui no Zoom diretamente, com várias hipóteses de resposta, e é só carregarem, é muito fácil de usar. E no fim, quando o webinar terminar, vai-vos aparecer uma janela com um pequeno questionário, que é mesmo muito útil para nós se responderem, porque no fundo é uma avaliação deste webinar e se têm sugestões ou dicas, e por isso se puderem responder nós agradecemos. Se não, amanhã, por volta mais ou menos desta hora, devem receber um e-mail com a gravação deste webinar, com a apresentação, que vamos apresentar agora, e também outra vez com esse questionário. É isso, basicamente. Se tiverem alguma questão, ponham no chat, eu vou estar aqui, mas passo então a palavra agora à Sofia. Bom webinar, obrigada. Olá, obrigada Núria pela introdução. Eu sou a Sofia, vamos começar aqui o webinar, vou-vos acompanhar até ao fim. E como a Núria também já disse, este webinar vai ser muito bom tanto para quem se está a introduzir agora no UBO, não sei se é o caso da maioria ou não, e para quem já realizou algumas aulas, ou já mesmo nos conhece há algum tempo e já realiza algumas aulas há algum tempo. Tendo em conta isto, trouxe aqui duas perguntinhas iniciais que vos vou pedir para responderem. E é basicamente para eu perceber também, para sabermos aqui quem é que é a maioria dos professores. Portanto, se são professores que estão muito a iniciar, portanto já fizeram pelo menos, ou só fizeram até umas 5 aulas, ou se, por outro lado, já estão aqui há mais tempo, ou já realizaram algumas aulas, portanto já estão mais ou menos à vontade com a plataforma. E a segunda pergunta é só mesmo para saber o nível. Espero que vos esteja a aparecer agora. Isto para quem está no Zoom, quem nos está a ver no Facebook, penso que não consegue ver as perguntas, mas se quiserem comentar nos comentários, estejam à vontade. Acho que estás a mostrar os resultados, Sofia, que ainda estão nos zeros, por isso, se quiseres reset outra vez. Sim, desculpem. Reiniciar. Boa, é isto. Ok, boa. Vou-vos dar aqui uns segundos para irem respondendo. Já temos algumas respostas. Lá está no Facebook, penso que não é mesmo possível, mas se quiserem comentar, estejam à vontade, que nós vemos. Ok, acho que se não estão todos, a maioria já está. 80%. Penso que já temos aqui uma maioria, portanto, alguns professores no nível 3, muito pouquinhos, alguns também no 2, a maioria é sem dúvida no nível 1 e já realizaram pelo menos 5 aulas do UBO. Ok, ótimo, era mais ou menos o esperado. Vamos avançando então. Mais para a frente, mas quase no fim, irei lançar outra pergunta, como a Núria já vos disse, mas aviso-vos também. E já agora, deixo-vos ver os resultados se quiserem.
Então, vamos lá. Vou começar aqui com uma novidade. Alguns professores atentos se calhar já repararam que nós agora temos cartões de login. O que é que isto significa? Naquele momento de aula onde os alunos começam a entrar na plataforma, há sempre aquela confusão dos alunos não se lembrarem dos utilizadores ou da palavra passe, principalmente quando estão a iniciar, não é? As primeiras aulas. Então este cartão vai ajudar muito esses alunos. Eu vou passar aqui para a plataforma para vos mostrar como é que ele funciona. Basicamente têm de entrar aqui numa turma, eu vou entrar na turma do nosso webinar, e do lado direito, no editar alunos, portanto eu tenho aqui todos os meus alunos, se clicarem em editar, encontro este botãozinho que diz gerar cartões palavra-passe, ok? Portanto todos estes alunos estão aqui, os nomes do utilizador e a palavra-passe, que está aqui, vão ser gerados automaticamente para um documento que eu vou abrir aqui para vos mostrar. E podem imprimir esta folha e recortar, dar aos vossos alunos, ok? O que é que encontramos aqui? Primeiro o avatar do aluno, se eles quiserem muito já sabem que podem alterar na plataforma. Em primeiro lugar, o endereço que têm de utilizar para entrar na UBO, o nome do utilizador e a palavra passe da turma. O que é que acontece? Temos também a palavra pessoal, que basicamente é útil caso os alunos criem uma palavra-passe individual, ok? Portanto, os professores que já utilizaram já sabem que temos sempre uma palavra-passe geral da turma, portanto, quando são criados os alunos, todos eles entram com esta palavra. No entanto, se quisermos que cada um tenha a sua própria, podemos editar e personalizá-la, ok? Como esta palavra já passa a ser, portanto, a UBO, a plataforma não a sabe, nós deixamos este espacinho para o aluno a colocar, ok? O mesmo acontece com os nomes, portanto, podem associar os nomes dos alunos, mas não vai aparecer no cartãozinho. Esta ideia de personalizar a palavra passe, se calhar até posso dar já uma dica, quando virem os nossos desafios, eu já vou passar por lá, existem alguns que falam sobre segurança, portanto, se calhar inicialmente eu percebo que pode ser difícil atribuir esta palavra passe a cada um dos alunos, porque ainda não trabalham muito bem com o computador, portanto ter uma é mais fácil realmente. Se quisermos começar a trabalhar este conceito de segurança na internet, etc., podemos começar por aqui. Ou podemos fazer um desafio e depois desafiá-los a virem aqui a trocar a palavra passe. Há pouco referi o acrescentar aqui os nomes reais dos alunos, e para quem não sabe também vou explicar, já é uma função que temos há algum tempo, mas se repararem há aqui utilizadores que já têm o nome de cada, o nome mesmo do aluno real, ok? Como é que eu faço para associar? Venho aqui editar os nomes dos alunos e do lado direito guardo, ok? Por exemplo, vou acrescentar aqui mais um e posso guardar, na plataforma vai aparecer. Pode ajudar também, principalmente numa fase inicial, a distribuir os nomes do utilizador, ter uma lista própria. Portanto, nós se clicarmos aqui em exportar lista, automaticamente também é gerado um documento, consoante aquilo que tiverem no computador, e aparece-nos aqui uma listinha com os nomes dos utilizadores, mais os nomes reais que já colocamos, ok? Vou então passar para a explicação do login duplo, que às vezes também é uma questão que alguns professores lançam. Portanto, esta é a visão do professor. Eu vou passar agora aqui para outra, que vai ser do aluno. Portanto, o aluno, como sabem, entra exatamente no mesmo sítio que o professor, play.ub.io. Eu vou buscar aqui os utilizadores e a palavra passe para entrar. Portanto, voltei a estar aqui com o modo de
de aluno, o que é que acontece? Eu coloco o primeiro utilizador para entrar sozinho, certo? Isto por norma clica-se e aparece logo. Para entrarmos com outro utilizador, podemos clicar nestes dois bonequinhos, portanto neste botão com este símbolo, e aparece-nos aqui do lado direito a opção para escolher outro utilizador, ok? Eu até vou escolher este aqui que é da mesma turma e mostro-vos já. Portanto, a palavra passe e vamos entrar. Ok? Pronto, é assim que se faz o login duplo. Do lado do professor, portanto vou passar aqui outra vez, conseguimos ver os alunos online, mas também conseguimos ver que eles estão a trabalhar em dupla, ok? Deste lado direito, como veem, tem aqui as bolinhas azuis e vemos que eles entraram em dupla. Um conselho que pode ser interessante é, em sala de aula, se decidirem trabalhar em duplas, se escolherem sempre as mesmas duplas, acaba por facilitar a dinâmica nas aulas seguintes, ok? Vamos passar aqui outra vez para o nosso PowerPoint. Ok, então agora vou introduzir aqui um bocadinho o que é que a plataforma oferece, só para contextualizar aquilo que vamos falar a seguir. Portanto, mais conhecido por norma são aqui os cursos, as aulas, que são 30 aulas por níveis. Nós temos 3 níveis neste momento e, portanto, são, acaba por ser um conteúdo mais aprofundado. As aulas seguem uma lógica com uma evolução de complexidade e de matéria também. Acompanham também o aluno na sua fase inicial do computador, caso não tenha experiência, portanto, os recursos da máquina de escrever, portanto, para treinar o teclado, o arraste do rato, etc. Portanto, é tudo muito, faz uma grande evolução neste sentido, e na matéria também, ok? Portanto, existe sempre uma evolução linear aqui. Por outro lado, temos os desafios, vamos pensar neles como umas aulas mais pequeninas, em que o conteúdo não antecede nada, portanto, ele fica e vive sozinho. O que é que isto quer dizer? Não existe um desafio antes que nos dê o contexto, nem um depois, não há uma evolução tal como nas aulas, como no currículo, mas é um formato interessante para trabalhar uma certa matéria sozinha, ok? Até mesmo para complementar as aulas. E eles também acabam por ser lançados com mais frequência, enquanto que as aulas já têm os currículos criados. Por outro lado, também criamos conteúdos para diferentes, por exemplo, a nível de objetivos de desenvolvimento sustentáveis e de STEAM, mas também de celebrações, que é algo que não acontece nas aulas, até porque não sabemos em que parte é que os professores e os alunos estão nas aulas para fazermos esses momentos. Depois aqui em baixo encontramos os projetos, que são um momento, ou servem para um momento mais criativo, mais livre, em que pode existir uma base já com um jogo ou uma história, ou então uma base totalmente em branco em que o aluno constrói. E aqui estamos a falar da ferramenta que nós temos para programar, portanto o Box, que já usa blocos, onde os alunos criam as suas histórias e jogos. Estes projetos que já têm alguma coisa por base são, por exemplo, imaginem que os alunos querem fazer um jogo de plataformas, portanto um sprite, ou seja, uma personagem que vai voando e apanhando objetos. Em vez de programar tudo de raiz, nós já oferecemos essa base, esse template, e a partir daí o aluno pode mudar a personagem, o sprite principal, os fundos, pode acrescentar mais níveis, acrescentar inimigos, etc. E o mesmo acontece com outros templates, como os quizzes, um postal, por exemplo. Então, agora que já sabemos disso, já sabemos o que é que a UB tem aqui como principal, conteúdos diferentes,
Vocês perguntam-me, então, mas onde é que eu vou começar? Se estou a começar agora, por onde é que começo? Na verdade, não existe uma resposta mais correta, ok? E eu queria exatamente com este slide desmistificar a ideia de, ok, uma aula por semana, cada nível tem 30 aulas, se eu fizer uma aula por semana eu vou conseguir fazer o currículo todo, ou o nível todo, num ano letivo. Realmente ele corresponde se fizermos uma aula por semana, no entanto, não é necessário isto acontecer, ok? O foco é mesmo adaptar a nossa experiência ao tempo da turma, ao tempo dos alunos, de turma para turma pode variar, e entre alunos também, na verdade, e não é suposto compararmos aqui com o manual escolar, em que sabemos que temos de dar o livro todo de matemática, porque no próximo ano já vai ser outro, ok? A ideia não é essa, é fazer tudo com tempo. Se por acaso for assim, ou seja, se o ideal for realizar uma aula U por semana, perfeito, tudo bem, mas na verdade podemos realizar 2 ou 3 se tivermos essa condição, ou uma vez por mês, ou o que for. Também queria trazer para aqui um comentário que um professor nos fez, e acho que exemplifica isto muito bem, que é o professor usou um exercício de uma aula durante todo o tempo da aula. O que é que isto quer dizer? Portanto, temos vários exercícios numa só aula, não é? E ele decidiu ocupar a aula toda só com esse exercício. Porquê? Na altura fez sentido para explicar também outro contexto de interdisciplinar, na verdade de português, penso eu, porque o conteúdo, o nosso exercício era o puzzle blocos, e ele usou para explicar gramática, ok? Portanto, é uma ótima forma de usar, não fez uma hora de aula com a aula respectiva, certinha, que nós oferecemos, mas na verdade foi deu um ótimo uso à plataforma, ok? E é isso mesmo, se acharem que é necessário ficar mais tempo em alguns exercícios, podem ficar e é suposto, ok? Isto um bocadinho para desmistificar, caso já façam perfeito, mas alguns professores, nós encontramos às vezes este padrão de realizar sempre uma aula por semana certinha, ok? Depois, também queria trazer aqui o variar entre aulas, projetos e desafios. Muitos professores também não têm tanto conhecimento desta parte dos projetos e desafios. Por outro lado, assim que sabem que eles existem, podem misturar com as aulas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Se realmente fazemos uma aula por semana, vamos supor, podemos interromper essa aula por semana e nesse dia fazemos um desafio ou um projeto, ok? Só uma ressalva aqui, que acho que é importante, eu faria assim, acho que é o conselho que também quero dar. Nós podemos começar com as aulas e efetivamente a maior parte dos professores começam. Podemos, na verdade, trocar aqui as voltas e começar com um desafio para experimentar. E os desafios também são unplug, portanto fora do computador. Podemos fazer isso. Aqui a recomendação é realmente alunos que não têm experiência, ou seja, nunca interagiram com o computador, não sabem bem ligar, escrever no site, não sabem ler, não é? Principalmente os alunos do primeiro ano. Aí faz sentido, se calhar, uma introdução na plataforma com as aulas, com as primeiras, porque como vos disse há pouco, o currículo, portanto as aulas evoluem de uma forma que acompanha o desenvolvimento do aluno também na prática com o computador. Ok? Trouxe-vos aqui alguns exemplos de desafios que são ótimos para misturar com as aulas, ok? Por exemplo, aqui no lado direito, desculpem, no lado esquerdo, vem a aula dos algoritmos, que é do nível 1, e antes ou depois desta aula, podemos ir buscar uma atividade unplug sobre os algoritmos e transportar este conceito, trabalhá-lo melhor, mas fora da aula, ok? E para alunos mais pequenos até é bastante benéfico esta aprendizagem repetida com diferentes contextos, não é? E fora do computador irá certamente ajudar a complementar. Aqui temos outros exemplos. Trouxe aqui os bugs, também de nível 1, com 2 atividades unplug.
portanto também fora do computador, e estas atividades são mais concretamente a falar de como corrigir erros, portanto o debugging, e trago-vos aqui mais outros exemplos para depois verem, depois vão ter acesso ao PowerPoint. Este aqui em concreto é sobre o bloco das condições, portanto já no nível 2 em que eles programam com blocos, e este aqui é sobre a temática das mensagens, portanto não só o conceito que pode ser trabalhado aqui no desafio das mensagens fora do computador, mas também num projeto onde criam alguma coisa com este bloco, ok? Estes são os que eu trouxe, existem muitos mais, ok? Muitos mais desafios, convido-vos a explorar e certamente vão encontrar coisas que até vos podem fazer mais sentido do que estas sugestões. Depois passando aqui para o preparar a aula. A minha ideia aqui era reforçar a parte aqui do plano de aula, portanto quando nós professores vamos planear a nossa aula, temos este documento que na verdade engloba tudo o que é a informação da aula, portanto os objetivos, tudo o que o aluno desenvolve, ok? Temos também um glossário e todas as instruções dos exercícios aqui, que pode ajudar bastante. Dentro da aula também temos as soluções, que só estão disponíveis para os professores, que também pode ser bastante útil quando, principalmente a partir de se calhar do nível 2, 3, fica difícil mesmo para nós completarmos os exercícios e precisamos dessa ajuda. Depois aqui do lado esquerdo, coloquei aqui criar turmas de teste para realizar exercícios, porque imaginem que vão preparar uma aula e fazem os exercícios todos, também para os conhecer, em casa, por exemplo. O que acontece é que quando chegam à aula, caso projetem a aula, não é? Num quadro interativo, num projetor, os exercícios já estão feitos, que não tem grande problema, porque voltam o exercício todo para trás, funciona e pronto, corre tudo bem. Mas imaginem que estão na sala de aula e querem ter na apresentação para os alunos portanto, a aula, não é? Para a turma, mas querem também realizar os exercícios porque não estão muito bem a entender como é que funcionam, ou se há alguma coisa que não estão a apanhar que o aluno esteja a fazer mal. Usando a turma de teste, não vai afetar nada nos exercícios da turma original, portanto, na vossa turma, que neste caso aqui do meu lado é a turma A. Ok? Portanto, podem criar as turmas de teste que quiserem. Diria que pronto, uma chega e vão sempre que precisarem podem repetir os exercícios, mas podem testar essas dinâmicas até mesmo com a visualização dos alunos. Ok, e agora trago-vos uma parte diferente que vai ao encontro aqui das diferentes dinâmicas que podemos ter em sala de aula. Ok, vou chamar a vossa atenção agora, porque vou lançar outra sondagem, muito simples também. Desculpem o próximo slide que vai ter um bocadinho de texto, mas prometo que vai, espero eu que valha a pena, mas prometo que sim. Aqui temos números de 1 ao 7 e todos estes textinhos representam um cenário de aprendizagem, ok? Portanto, eu estou já dentro da sala de aula, depois de preparar a aula, e o que é que eu faço? Ok? Como é que eu trabalho? Os alunos estão nos computadores, não têm computadores, trabalham no computador da escola, ou não têm de todo e envio os trabalhos para casa. Só o quadro interativo ou o projetor ou o meu computador da sala é que funciona, então apresento através dele. Pronto, são possíveis cenários, todos eles são reais, nós já vimos aqui na UBO a acontecerem, e vou lançar agora uma sondagem para vos perguntar com qual deles é que se identificam mais. Portanto, quem ainda não fez aulas, é possível, pela sondagem que fizemos inicialmente percebi isso, ou quem começou mas ainda não sabe bem como é que vai ser,
pode responder aquilo que acha que vai acontecer, ok? Ou que acha ideal. Ok, eu penso que já ficou disponível para vocês. Se não, Núria, diz-me qualquer coisa, mas acho que sim. Eu não estou a ver. Será que tens de fazer reset outra vez? Deixa eu lá ver aqui. Agora sim, agora apareceu. Boa, ok. Enquanto vou respondendo, posso falar aqui de um ao outro. Por exemplo, aqui o 6, os alunos fazem os exercícios e o professor intervém apenas para explicação e dar algum suporte. Basicamente é uma sala de aula onde os professores, onde os alunos estão todos a trabalhar no computador, até pode ser em aulas diferentes, não precisam de ser exatamente no mesmo exercício e o professor vai só explicando quando é necessário. Por exemplo, o 7 pode ser aqui a apresentação dos conceitos na aula e os alunos fazem em casa. Pode ser, por exemplo, porque a internet não funciona muito bem, ou não temos computadores, ou até temos, mas ligados todos ao mesmo tempo não funcionam na perfeição e o professor acaba por decidir apresentar só os conceitos na aula, fazer um exercício ao outro e depois envia para casa. Vou só esperar aqui mais uns segundinhos para vos dar tempo para ler o resto e responder, mas acho que a maioria já está. Aqui o 4, por exemplo, os alunos vão à vez ao computador da sala enquanto se fazem outros trabalhos. Também já havia acontecer, portanto, numa sala em que existe 2 computadores da professora e não existindo a possibilidade de um projetor ou dos alunos terem computador, o que acontece é quando estão em trabalhos diferentes, matemática, português, o que for, a professora vai chamando os alunos ao seu computador, ficam lá meia horinha e depois vão trocando com outro, ok? Também pode acontecer. Já temos quase todas as respostas, vou só esperar mais um bocadinho, porque sei também que é um bocadinho de texto. Caso não tenham apanhado, aqui o pedido é qual das situações é que se identificam mais, ok? Portanto, em sala de aula, o que é que acontece na vossa turma? Ok, vamos dar por encerrado, se calhar. Já temos aqui algumas respostas e até estou contente, só uma delas é que não foi selecionada. Vou tentar compartilhar aqui convosco. E para quem não está a ver, aliás, quem está no Facebook, de certeza que não, vou ler aqui. Aqui a maioria disse que os alunos trabalham individualmente nos computadores e só 7, portanto 20% é que responderam que trabalham a pares. Aqui o 6 também se destacou, alunos fazem exercícios e o professor intervém apenas para explicação e suporte, ok? 3 pessoas a responder aqui à apresentação dos conceitos na aula e os alunos fazem em casa, ótimo, por acaso pensava que iria ter menos. E 2 pessoas também a responder o 3, portanto, sem computadores, alunos realizam os exercícios no quadro à vez. Portanto, como veem, há muitas formas de utilizar o Ubo. Por vezes, quando não temos as condições necessárias, pode ser mesmo preciso adaptar, se quisermos, não é? Mesmo tendo as condições necessárias, podemos ir variando nesta aprendizagem e encontrar aquilo que nos faz mais sentido e que vemos que os alunos beneficiam mais também. Ok? Certamente existem mais cenários de aprendizagem. Se há algum mais concreto que não esteja de todo a ser representado aqui, escrevam também no chat, pode ser interessante para outros professores. A ideia era mesmo aqui mostrar que existem diferentes formas e às vezes pensamos que uma é mais correta ou não, mas realmente não existe e o ideal é mesmo adaptar àquilo que nos faz mais sentido e que conseguimos.
Um, e partilhem também com professores, às vezes faz falta ouvirmos as experiências dos outros também para termos ideias para as nossas ou para melhorar as nossas. Eu no próximo slide acrescentei aqui mais 2, certamente existem mais. Ok. Ok, então, este foi a apresentação que vos queria trazer. Espero que tenha sido útil. Aproveito para reforçar, se tiverem dúvidas, se quiserem que fale, que volte atrás em alguma coisa ou fale alguma coisa em concreto, digam, pelo chat que no fim vou ver, ok? Mas agora vou mostrar aqui um testemunho da professora convidada, que é a professora Paula Costa, do agrupamento de escolas de Ovar Sul. A professora infelizmente não conseguiu estar, mas deixou-nos aqui um vídeo para nós e vou apresentá-lo. Alguma coisa com o som, digam-me, por favor. Olá, sou a Paula Costa, professora de Informática no agrupamento Ovar Sul. No nosso agrupamento temos como oferta complementar no primeiro ciclo a disciplina de Programar para Aprender, que é destinada aos alunos do terceiro e quarto anos. A UP tem sido uma ferramenta fundamental no desenvolvimento de competências e de atividades junto destes meus alunos, mas também com alunos dos anos seguintes, sobretudo através dos recursos vídeo e outras atividades quando abordo conceitos relacionados com a computação. Conheço e já utilizei outras soluções online, sem ser online, para o ensino e aprendizagem da computação e programação, mas a minha seleção neste momento recai sobretudo na utilização da UBO, por ser fácil de utilizar, ter atividades e conteúdos apropriados e bem estruturados, desenhados para os alunos, mas sobretudo pelo interesse crescente dos alunos sempre que utilizam esta ferramenta. Penso que isso se deve não só ao desafio constante que eles sentem ao utilizar a UBO, ao gosto pelo grafismo apelativo que têm, mas também pelo percurso individualizado que lhes permite um ritmo diferenciado, onde cada um tem um percurso diferente, um ritmo diferente, e sobretudo sinto que eles gostam do sentimento de conquista, de pontos e pelo aumentar da sua pontuação, pelo avançar nas diferentes aulas. Então, quais são os meus procedimentos iniciais? Então, no início de cada ano, inscrevo os meus alunos na UBO e para cada aluno disponibilizo um cartão identificativo com os seus dados de acesso, em todas as aulas colocam ao pescoço esse cartão quando entram em sala de aula. Além disso, disponibilizo também outro cartão impresso que fica colado no seu caderno, que lhe permite aceder e praticar em casa, muitas vezes junto até com os seus pais, uma forma até de mostrarem aos pais em casa o que é que estão a fazer e a desenvolver nesta disciplina. Eles adoram andar com os cartões e mesmo depois de memorizarem os seus dados, continuam a colocar o cartão assim que entram em sala de aula. Numa fase inicial, os cartões então facilitam muito a memorização e evitam perdas de tempo iniciais e os habituais problemas na autenticação dos alunos. Então, como é que funcionamos nas aulas? Temos um tempo semanal e, por norma, em cada semana abordamos uma aula de forma sequencial. As aulas da UBO de forma sequencial. Todas as aulas da UBO estão inicialmente bloqueadas e só as vou desbloqueando uma a uma no início de cada aula. Regra geral, começamos sempre pelo resumo oral do que fizemos na aula passada, depois faço uma breve introdução em conjunto com a turma ao tema que vamos desenvolver. Por vezes, nos exercícios mais complexos, resolvemos em conjunto, com toda a turma, num só computador, através da projeção vídeo para todos, e só depois é que começa então o trabalho autónomo, onde cada um desenvolve a sua lição, respondendo individualmente ao seu desafio. Grande parte dos alunos traz o portátil do kit tecnológico fornecido pelo Ministério da Educação, que depois, de alguma forma, também dá para eles continuarem, já que alguns deles levam os portáteis para casa, dá para eles continuarem depois em casa
o trabalho iniciado ou repetirem, gostam muito de até repetir e tentarem conseguir mais pontuação, ou repetirem os exercícios que algumas das partes possam não estar corretas. Saliento também, aproveito também para salientar que na turma do terceiro ano tenho 2 alunos especiais que não sabem ler, mas que isso não é impeditivo ou que nos impede de realizar as atividades e desenvolvem o seu trabalho quase de forma autonomamente. Em momentos em que a leitura do texto é necessária para a realização, muitas das vezes são os próprios colegas que os auxiliam, lendo e dando indicações necessárias para que possam continuar, por exemplo, nos quizzes e outros momentos em que a leitura é fundamental. É para mim muito gratificante verificar a evolução de cada aluno, visível não só pela monitorização do trabalho realizado no momento em sala de aula, no dia a dia em sala de aula, mas também pelo histórico que fica disponibilizado pela UBO através dos resultados por aluno, onde posso e onde costumo mais tarde analisar acedendo à pontuação e ao progresso de cada um. Consigo perceber quais foram os exercícios mais falhados, os que todos conseguiram realizar. Consigo pedir a alguns alunos para repetirem determinada lição quando me apercebo que não conseguiu realizar algumas das atividades anteriormente fornecidas. Eu sou suspeita, mas eu e os meus alunos somos suspeitos, mas nós gostamos muito de utilizar a U, por isso recomendamos o seu uso a todos. E é tudo, obrigada. Agradecemos aqui à professora Paula Costa. Se tiverem algum comentário, lá está, reforço aqui que podem fazer perguntas até ao fim. Eu vou aproveitar aqui o testemunho da professora para reforçar duas coisas. Os professores que, se quiserem começar a enviar, salvo seja, mas a pedir aos alunos para realizarem os exercícios em casa, lembrar que o login, portanto, se os pais ajudarem em casa, é o mesmo, portanto, eles não precisam de criar uma conta nova. Pode existir essa confusão, é inserir exatamente os mesmos dados que têm no cartãozinho caso o imprimam. Não é preciso fazer um novo login, ok? É exatamente o mesmo. E também para reforçar uma parte aqui na plataforma que não falei, mas se calhar até faz sentido, que é a apresentação, o desbloqueio das aulas. Portanto, isto também é uma forma que, aliás, é algo que muitos professores variam e têm diferentes formas de fazer. Portanto, há professores que vão desbloqueando os módulos. Com módulos refiro-me a estas partes aqui, portanto este módulo é o Computadores de História da Tecnologia, o segundo é o Robôs, terceiro algoritmos. Nós podemos desbloquear estes módulos quando quisermos para os alunos. Neste momento eu estou com a vista dos alunos, tenho aqui 2 alunos logados e eles só conseguem fazer estas 3 aulas, ok? Há professores que realmente desbloqueiam tudo e deixam os alunos à vontade realizarem, há outros que vão por módulo e depois no fim do módulo até faz sentido fazer um recap, um resumo daquilo que foi dado neste módulo, não é? Vou passar aqui então para ver as vossas perguntas. Consegues abrir aí o Q&A? Sim. Ok, se calhar vou começar aqui, Nuno Ribeiro pode repetir a explicação das turmas de teste. Sim, então, vou passar aqui para desculpem estes slides, vou passar aqui então para a plataforma em modo professor. O que eu quis dizer com as turmas de teste, basicamente é o seguinte: eu tenho uma turma, imaginemos que é esta turma A, é a turma com os meus alunos reais. Portanto, tenho alunos atribuídos, é esta que usam. Portanto, que cá dentro têm, acho que esta só tem um, mas não tem problema. Tem todos os alunos que estão nesta turma, ok? Imaginemos que eu estou em sala de aula e estou a apresentar
eu vou mesmo abrir para ser mais visual. Estou a apresentar aqui esta aula. Esta, na verdade, é bastante simples, mas vamos só servir de exemplo. Portanto, clico no botão, apresenta a aula e estou no projetor da sala com os exercícios. Se por acaso alguma coisa estiver a correr mal, porque eu não estou a saber, os alunos não estão a saber fazer, mas eu também não estou, para não interromper esta dinâmica, eu posso, no meu computador, em vez de ser no projetor, caso tenham esta dinâmica, não é? E vir à turma de teste que criei, portanto, na criação, podem clicar neste botão e criar as turmas que quiserem, ok? Na turma de teste, realize então o exercício para ele não ficar feito no quadro, ok? Isto supondo que eu tenha um quadro interativo, por exemplo, onde tenho a minha conta de professor e os exercícios estão por fazer, ok? Noutra turma, eu posso estar a fazer em simultâneo que os exercícios no quadro não vão aparecer feitos. Porquê? Porque estamos a usar outra turma, ok? Não sei se fez sentido. Aqui a professora Maria Isabel Gonçalves, nos projetos podemos copiar comandos de uma sprite para outra, portanto de uma personagem para outro. Podemos fazer isso, algumas coisas não vão funcionar. Exemplo, se eu quero copiar desculpem, um conjunto de blocos do sprite para o background, pode não funcionar porque o background não tem todos os blocos dos sprites, ok? Isto pode falhar aí. Outras coisas que podem falhar têm a ver com funções, por exemplo, mensagens, se as apagarmos, mas em princípio irá correr bem. Portanto, podem copiar, sim. Parece-me que só estou a ver a questão do background a não funcionar, diria. A professora Sónia, na verdade, já tinha respondido aqui. Exatamente, são estes os comandos. Sandra, exato, desbloqueei por módulos, mas era preferível desbloquear aula a aula, não sei se é possível. Neste momento o cadeado é mesmo para desbloquear por módulos, no passado já tivemos por aulas, mas pode ser um bom feedback para o futuro. Mas posso-vos dar aqui um truque, que é o seguinte, deixem-me abrir aqui o webinar, a turma. Eu tenho aqui este módulo por abrir, não, este módulo aberto e este aqui, como veem, está fechado. Se eu vier à aula, vou fazer aqui a 5, entrar e apresentar, eu agora não sei se estou a dizer uma asneira, mas penso que não, e apresentar, portanto os meus alunos foram chamados para esta aula, ok? Neste momento, se estiverem logados, se estiverem no computador, estão a ver exatamente o que eu estou a ver agora. Eles realizam um exercício, não é, na escola. Eu parando aqui a apresentação, os alunos vão ficar com esta aula em concreto disponível, ok? E vão poder realizar assim. Como veem, ela até aparece, não sei se conseguem ver desse lado, aqui com uma cor ligeiramente diferente. É um truque. Nós neste momento, pronto, foi um bocadinho de decisão, acabámos por colocar apenas por módulo, mas se ajudar, podem fazer isto. Ok. Nuno, percebi, fez todo sentido. Ótimo. Aqui alguns comentários sobre os cenários de aprendizagem.
Vamos esperar um bocadinho, caso tenham aqui mais perguntas. Podem lançar à vontade, ok? Aqui o professor Xavier está a partilhar connosco que já acabou por viver todos os cenários no contexto de sala de aula, e muito provavelmente aqui a resolver também o problema da internet. Portanto, é um problema muito, muito comum nas escolas, e estes cenários acabam por nos ajudar a tentar arranjar uma solução. Ok, vamos passar aqui para uma última pergunta. Da Sandra. Portanto, tenho muitas vezes problemas com a rede de internet, existe solução offline? Para já não. O que pode acontecer lá está, vou voltar aqui para os slides, exato, este aqui. O que pode acontecer é, se conseguir ligar pelo menos um computador ou o projetor, pode realizar a aula, indo chamando os alunos ao quadro, se for um quadro interativo, ao computador, se tiver ou o computador ou o projetor, e eles vão realizando à vez. Também pode acontecer apresentar apenas os conceitos da sala de aula. Portanto, imaginemos que estamos na aula dos algoritmos, apresentamos o vídeo, falamos um bocadinho melhor dos conceitos, mostramos também no projetor o que nos fizer sentido, para eles realizarem mesmo dos lugares, e o professor vai preenchendo, ou então enviar para casa, caso os alunos, não sei se todos, mas se alguns tiverem acesso a computador ou tablet em casa, podem realizar a aula que falaram na escola. Portanto, aprendem com o vídeo, com o quiz talvez, consoante aquilo que for possível, e em casa fazem os exercícios para consolidar. Pode ser uma hipótese. E já agora reforço também as atividades Unplug, que mesmo se fosse totalmente impossível, se for totalmente impossível abrir a internet na escola, pode aproveitar a atividade Unplug, que é só vir aqui aos desafios. Eu posso mostrar. E realizar a atividade, que é totalmente fora do computador, ok? Algumas atividades até temos para imprimirem coisas, outras são mesmo dinâmicas com a turma e não precisam de material nenhum, ok? Por exemplo, este programa ao professor, que é uma bastante conhecida, que nós fazemos muito, treina aqui muitos algoritmos e é bastante simples. Basicamente são algoritmos que damos aos alunos e dá para variar imensa atividade. E aqui, António Gonçalves. Neste momento estou a trabalhar com os alunos o nível 1. Como se pode aceder ao nível 2? Portanto, no fim, vou abrir aqui com visão de aluno. Este aqui é o nível 1, portanto, com 30 aulas. Quando os alunos chegarem aqui, é possível, aliás, eu vou mostrar com o professor que faz mais sentido. Quando os alunos chegarem aqui, aparece um passar de nível, ok? O professor pode clicar em passar de nível, eu vou-vos mostrar, desculpem. Digo que a turma está pronta, posso aceder ao nível 2 e passo automaticamente para lá. E como veem, já tenho aqui a turma no nível 2, ok? Isto já são tudo aulas nível 2. Se quiserem só experimentar, mas não acabaram as aulas de nível 1 e na verdade
mudam de ideias porque fazia mais sentido continuar este nível 1, têm aqui este botãozinho também para voltar para o nível anterior, ok? Portanto, eu clico aqui no nível anterior e ele vai novamente para o nível 1. E os alunos, pronto, têm sempre acesso também aos níveis para trás. De nada, António. Fechar aqui as perguntas. Ainda temos um tempinho, mas já mesmo um pouquinho, portanto eu vou avançar. Parece-me que também não há mais perguntas. Volto a recordar que este PowerPoint vai ser enviado. Não se esqueçam depois de responder no fim também. E quero só, por último, acrescentar aqui uma sugestão que fica para a semana, antes do Dia do Pai, pelo menos cá em Portugal. Vamos lançar, estamos quase a lançar este desafio do Dia do Pai, estejam atentos, vai ser um desafio engraçado para os alunos depois criarem algo giro para oferecerem ao pai ou à pessoa que lhes fizer sentido. Fica o convite feito e obrigada. Obrigada pela presença, espero que tenha sido útil. Obrigada, Sofia. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos ao vosso e-mail, vão receber um e-mail então com todos os materiais deste webinar e pronto, e todos os próximos webinars nós vamos sempre mandar convite, portanto estejam atentos, mesmo que não possam aparecer, podem sempre inscrever e recebem a gravação mais tarde. E tal como eu disse ao início, agora quando terminarmos o webinar vai-vos aparecer um inquérito, se conseguirem responder nós agradecemos, se não, vemo-nos no próximo webinar. Obrigada.